Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais este encontro aqui no Caminheiros, aonde iremos continuar os estudos da doutrina espírita. Essa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, e é uma doutrina extremamente diferente, porque ela enfrenta diversos pontos que nenhuma doutrina tradicional enfrenta. E sempre de uma maneira racional, lógica. Porque a doutrina espírita, ela não é apenas uma doutrina religiosa. Ela é ciência também. E assim foi o seu começo, como ciência. A ciência que estuda os espíritos. Lembremos sempre que nós somos espíritos. Então é a ciência que nos estuda. Tanto quando estamos aqui encarnados, quando perdemos o nosso corpo físico e retornamos para o plano espiritual. E junto a tudo isso, tem a parte filosófica também, a doutrina espírita conseguindo responder aquelas perguntas milenares. Da onde vim, por que aqui estou, para onde vou? É, sem sombra de dúvida, uma doutrina completa. E que pode, sempre, em qualquer momento da humanidade, estar frente a frente com a ciência e se unir a ela no mesmo entendimento. Isso, meus queridos amigos, é praticamente uma exclusividade da doutrina espírita. Porque vamos lembrar do seguinte: a doutrina espírita não está personificada em ninguém. A doutrina espírita não está personificada num determinado espírito que deu uma comunicação em determinado tempo. Não está personificada em Allan Kardec. Não. São milhares de vozes dos céus, autorizadas por Deus a nos instruir no momento apropriado, quando a ciência já estava num desenvolvimento aonde era possível cientificamente estudar os fenômenos e através de intermediadores, dos médiuns, que não estão apenas na doutrina espírita, estão em todas as doutrinas. E, inclusive, aquele que não segue qualquer tipo de doutrina, rico, pobre, ocidental, oriental, são as vozes de Deus. Se hoje queimassem todas as obras espíritas, amanhã esta doutrina renasceria com os mesmos fundamentos, com os mesmos pilares, com as explicações. Porque ela realmente não é personificada em alguém. Existe toda uma infinidade de espíritos que dizem as mesmas coisas, a unicidade de ensinos. E Kardec era extremamente criterioso, ao passo de dizer que era preferível excluir da doutrina 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Hoje, nós iremos continuar os estudos das leis divinas que nas semanas anteriores a gente já iniciou. São duas que veremos hoje: a lei da destruição e a lei da conservação. Iremos estudá-las juntas mesmo. Bem, lei da destruição. E destruição, meus amigos, que palavra forte, né? Destruiu, aniquilou, acabou. Essa é a visão nossa, enquanto encarnados. Mas, já com o auxílio da ciência, a gente começa a entender, principalmente há cerca de 300 anos atrás, a gente começa a entender que não é bem assim.
As coisas, elas não se destroem, não são aniquiladas. E é justamente essa interpretação que os espíritos nos dão. A lei da destruição é sim uma das leis de Deus, mas ela é uma destruição relativa. A ideia que temos da destruição, ela é errônea. Agora, há pouco tempo, compreendemos. Principalmente numa frase fantástica de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é este o sentido. A destruição do corpo físico, da vida física. Há um tempo atrás a gente podia entender que realmente acabava. Hoje a ciência demonstra cientificamente que não. O nosso corpo, ele passa por um processo de decomposição e vai ser absorvido pela natureza e reutilizada toda essa energia biológica. Então, na verdade, a destruição como fim, o aniquilamento não existe. O correto é transformação. Mas, se ela é uma lei natural, por que será que muitos de nós têm, por exemplo, medo da morte? Morte. Muitos de nós têm esse receio. Puxa vida. Morrer, né? Dois fatores. O mais importante é a outra lei que iremos estudar hoje. Lei da conservação. Temos ali um instinto dentro de nós que quer que a toda custa a gente evite os perigos, evite a morte. E muitas vezes temos receio dela por desconhecimento. Se você está numa estrada, acha lá uma caverna escura, você coloca a cabeça lá, não vê nada. Você tem medo ou não tem? Vai saber o que tem lá. Às vezes pode ter alguém que vai me matar, às vezes eu vou ficar lá perdido e não vou saber sair. Conforme a gente vai estudando, principalmente a doutrina espírita que fala, como nenhuma outra doutrina, sobre a vida após a vida, a gente vai entendendo que a morte é apenas do corpo físico, que o nosso espírito continua. E aqui várias religiões encerram. Às vezes algumas alegorias, como é o céu, como é o inferno. A doutrina espírita adentra nesse campo. Então a gente começa a entender que o fenômeno da morte é extremamente natural. Todos nós iremos passar e ela é necessária. E a gente, através do estudo, vai saber o que iremos encontrar do outro lado. E pasmo. Ao desencarnarmos, não criaremos auréolas, asinhas, chifrinhos. Se eu desencarnar agora aqui, continuarei sendo quem eu sou. Muitos desconhecem que estão desencarnados. E seremos atraídos para regiões que têm tudo a ver conosco. Ao ler as obras espíritas, e olha que legal, capítulo 3º, aliás, a terceira parte do livro Céu e Inferno, trazendo para nós como a pessoa viveu quando aqui na Terra e como ela foi
ou como foi o passamento dela e como ela está no plano espiritual. A gente começa a ler isso, começa a entender, é tudo tão racional, tão lógico. A gente passa a perder o medo da morte. Aquela caverna escura já tem luz. Você sabe, você está vendo que a gente começa pouco a pouco ter extirpado de nós esse receio da morte do corpo físico. E aí vamos entrar agora em vários temas. O primeiro deles, a morte dos animais por nós, seres humanos. Será contrário à lei de Deus nós retirarmos as vidas físicas dos nossos irmãos menores, dos animais? Olha que pergunta interessantíssima. E a resposta é: depende. Depende, sim, depende. Vários fatores. O primeiro é um fator biológico nosso. A nossa evolução, a evolução do corpo físico humano, ela aconteceu principalmente por conta do consumo da carne dos animais. Sem as proteínas da carne, o nosso corpo físico não conseguiria o desenvolvimento que tem hoje. Outro detalhe, nós estamos evoluindo dia a dia num processo de evolução. E isso quer dizer que nós, no futuro, ainda enquanto precisarmos do alimento dos animais para o nosso desenvolvimento, chegará um momento em que não será mais necessário, por exemplo, a morte desses animais. Ah, mas isso daí vai demorar muito. Vai. Muito. 2018, 19, 20 e 21. Daqui 4 anos. Pois é. Isso daqui não é doutrina espírita, é ciência. Já há alguns anos, cientistas conseguiram, através de células-tronco, fazer o primeiro hambúrguer carne sem precisar matar um animal, apenas com as células-tronco. À época custou 1,2 milhão de reais para fazer um hambúrguer. Hoje, os cientistas dizem que, possivelmente em 2021, esses custos já vão estar acessíveis, a ponto de poderem ser comercializados em um supermercado. Que coisa maravilhosa. Isso é impressionante, mas é o desenvolvimento humano. A gente acompanha, e é claro, inclusive um número crescente de crianças que já nascem sem querer se alimentar de carne. Quantas e quantas pessoas tendo uma consciência diferenciada dos animais, se recusando à ingestão da carne. Processo evolutivo. Estamos, sim, dentro de um processo evolutivo maravilhoso, fantástico. A carne a nós ainda é necessária, por conta da nossa constituição física. Mas percebam que até fisicamente nós estamos evoluindo, e estamos sim. Como que eram os homens da caverna? Mais pesados, brutos, cheios de pelo.
olha como estamos evoluindo. E esse processo vai evoluir cada vez mais. No futuro, o nosso corpo será cada vez mais etéreo. Demora, sim, mas é a marcha evolutiva. Mas eu falei depende. Por que depende? Lá aquele questionamento sobre a morte dos animais. Vamos usar a razão, a lógica. Estou lá, amanhã é feriado aqui em Maringá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um estilingue e vou caçar passarinhos. Só para ver se minha mira está boa. Já sei. Vou, aqui perto tem, enfim, uma mata. Eu vou caçar lá os bichos. Por diversão. Tem uma baita diferença. Então. Pois bem. Quando isso acontece, sem sombra de dúvidas, estamos indo contra as leis de Deus e seremos responsabilizados por esta crueldade. A nossa consciência irá cobrar. Fantástico isso, né? Enfim, vamos continuando. Quem quiser saber um pouquinho mais, vejam as questões 723 e seguintes do Livro dos Espíritos. Bem, sobre a lei da conservação, aquele instinto que nós temos de a todo custo nos mantermos vivos aqui encarnados. Uma das principais razões para tal está justamente no nosso espírito. Aqui encarnados, no agora, a gente não tem noção do trabalho que é reencarnar. Não é simples. É muito estudo, oportunidades, ter quem nos aceite. O porquê de estarmos aqui encarnados, nasci em Maringá, porquê, com a profissão que eu tenho, com os familiares. Eu quero nascer em Londres, lá é maravilhoso, porque lá tem compras, tem o Big Bang. Não é assim que funciona. Tudo tem a razão de ser. Quando pensamos nisso, quando vem um perigo e sabemos, temos a consciência da dificuldade de uma encarnação, a gente faz de tudo para nos proteger. Nosso instinto para nos manter vivos está dentro de nós. E isso é fundamental. E isso que eu digo é a nossa encarnação atual. Ela é fundamental para a evolução do nosso espírito. Lembrem-se sempre, somos espíritos. Isso daqui vai ficar. Na próxima posso vir mulher, em outro país, mas é o meu espírito que fica. Ao pensar nisso, devemos entender que a atual existência é para a evolução do nosso espírito. São situações que estamos passando hoje, vivenciando hoje, para a nossa evolução. Desafios, oportunidades, missões, resgates, para a evolução do nosso espírito. E não só, a nossa encarnação ela é aproveitada também para auxiliar no desenvolvimento moral, espiritual dos nossos parentes e amigos. Sim, nós os auxiliando. Tanto
tanto no aspecto de dar suporte a eles, como também, às vezes, dentro de uma mesma família, nascerem inimigos de outrora. E através dos laços sanguíneos, aquilo ir corroendo aos poucos, aquela tanta animosidade aos poucos e acabando através dos laços sanguíneos, do amor, às vezes de uma boa mãe que a todo momento tenta unir os filhos. E não é só. Também somos aproveitados para auxiliar no desenvolvimento do nosso planeta. Sim, o planeta evolui por conta dos nossos trabalhos, das nossas atividades, das nossas buscas. Estamos auxiliando no desenvolvimento também do nosso querido planeta. Vamos a um outro tema. Guerra. Guerra. Elas existem ainda em nosso planeta? Sim. E qual é o principal motivador das guerras? Em linhas gerais, podemos dizer que é a falta da compreensão real pelo homem das leis de Deus. Ele não as entende ainda direito. Ele coloca as suas vaidades, os seus orgulhos, as suas paixões acima da moral, acima de uma visão espiritual. E por conta disso, as guerras ainda existem, mas percebam, são menores e causam mais publicidade do que outrora. As guerras mundiais, quantos milhões morreram? E éramos poucos no planeta. Hoje, às vezes, acontece alguma guerra, morrem 40, 50 mil, muitos, mas se comparados com outras guerras, pouco, e hoje somos 7 bilhões. E quanta repercussão! O mundo voltado contra essas situações, estas tensões entre nações. Infelizmente, ainda elas ocorrem. E aqueles que fazem essas guerras acontecer serão responsabilizados. E como diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, serão necessárias muitas e muitas reencarnações para que ele possa se despojar desses graves equívocos. Em que pese haver as guerras, ainda é possível extrair delas algo positivo. Percebam que muitas vezes são por conta das revoltas, das guerras, que existe a liberdade e o progresso de determinados povos. Às vezes submetidos a uma tirania, principalmente porque não existe a compreensão de Deus. Mas vamos usar a racionalidade. Como disse no tópico anterior, estamos evoluindo. Pena de morte. A primeira pergunta é: não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas vamos lá. Existe pena de morte no Brasil? Existe. Quem não é da área do direito às vezes pode ficar, mas existe pena de morte no Brasil? Existe. Quando o país está em guerra,
Dependendo da atitude, há a possibilidade, lá no Código Penal Militar, da execução por fuzilamento. Olha só, em nosso país existe pena de morte, sim. Mas será que resolve? Será que resolve o problema a pena de morte? Mais uma vez, vamos usar a razão, vamos usar a compreensão que temos que somos espíritos. Se eu matar um criminoso agora, o que eu fiz com ele? Tirei o corpo físico. O espírito está lá. Ele vai reencarnar. Olha o ciclo. Ah, mas diminui a criminalidade. Canadá, 1993. Até este ano existia pena de morte no Canadá. Tiraram. Não existe mais, a partir de 93, pena de morte no Canadá. Criminalidade caiu, quase 30%. Tem outro problema. Estados Unidos, entre 1900 e 1985, 360 pessoas que foram condenadas à morte comprovaram a sua inocência. 25 depois de serem executadas. Lembram de um certo Jesus? Não tinha crime? O povo escolheu pena de morte. Não resolve o problema. A partir do momento em que a sociedade como um todo tiver consciência que aquele criminoso é um espírito, vai lutar para reeducá-lo, ressocializá-lo. Alguns acham, não, ele errou, ele tem que ir para as prisões análogas às piores que temos no nosso país atualmente, para sofrer. Errado. Temos que tentar educar esses espíritos, reintegrá-los a uma vida, a um equilíbrio. Sim, desta maneira a criminalidade vai diminuir, dando amor, ensinando, colocando nos trechos, no rumo. É preferível, sim, a prisão perpétua do que a pena de morte. Visão espiritual. Nós não matamos o criminoso, é um espírito. E quantos criminosos no plano espiritual percebem de seus equívocos? E quantos criminosos na vida física percebem os seus equívocos? Mudam. Dá para contar. Aquele que executa a pena de morte, aquele que está lá, o cara preso na cadeira elétrica, ele aperta o botão lá. Ele é responsável por essa morte? Ele é um funcionário público, ele está apenas executando. É responsável. Na medida da sua consciência, é sim responsável. E aí que vem o exemplo que eu queria dar para vocês, que aconteceu com um frequentador antigo aqui do Caminheiros. Um amigo nosso que contou a seguinte história verídica. Ele estava passando por muita privação financeira, não pouca, estava complicadíssimo. Muito complicado. Não tinha como pagar contas, alimento. Aí surge uma oportunidade, como o pessoal diz, aquela de ouro. Ele foi convidado para ser, em Maringá e região, o distribuidor
de uma conhecida marca de cerveja. E o que ele fez? Ele negou. Mesmo com toda aquela dificuldade, porque a consciência dele o cobrou. Ele dizia, eu não tinha como ficar tranquilo comigo, porque eu sei de tanto dano que a cerveja causa. Tantas famílias que destrói, tantos acidentes, eu não conseguiria dormir tranquilo. Olha a consciência desta pessoa, desse espírito. Fica a reflexão para as nossas vidas. As escolhas que nós estamos fazendo hoje, de acordo com aquilo que a gente sabe, entende ser correto ou não. Claro, cada um de nós está num estágio evolutivo diferente, mas que tal sair do piloto automático? Pensar a todo momento que somos espíritos e estamos aqui fazendo escolhas e que tudo aqui vai ficar. Fica a reflexão. Outro tópico importante. Buscar o nosso bem-estar de qualquer forma ou viver com o extremamente necessário à nossa vida. Devemos buscar o bem-estar ou viver apenas com o necessário para nos mantermos vivos. Lá vem a mesma resposta lá de trás, né? Nem uma coisa, nem outra. Mais uma vez, vamos usar a razão. Conforme nós vamos evoluindo, como sociedade, como povo, nós vamos evoluindo, tudo em nós vai evoluindo. Tanto o aspecto científico como o aspecto moral. E o ser humano, até por um instinto de caridade, ele vai criando facilidades para os outros seres humanos. Como se fosse realmente uma caridade que faz ao próximo. E evoluindo assim, a ciência, a tecnologia, a inteligência. Micro-ondas, computadores, celulares, a medicina. Claro, Theo, existe a parte financeira também, os interesses, existem. Mas muitos, uma grande porcentagem, não se preocupa mais com o aspecto financeiro, mas sim de tentar criar, de tentar desenvolver, e isso é extremamente necessário para auxiliarmos no desenvolvimento do nosso planeta, da nossa espécie, da nossa inteligência. Se a gente vivesse hoje, retornar, vamos viver como selvagens lá da época das pedras, a nossa inteligência ia ficar paradinha. Não iríamos desenvolver, não iríamos agregar conhecimentos, evoluir o nosso espírito. Então o que acontece? A gente não pode querer voltar a viver como um homem da caverna. E ao mesmo tempo, a gente não deve buscar o nosso bem-estar, custe o que custar. Pisar sobre cabeças, causar sofrimentos para crescer. Não. Devemos sim ser um personagem deste planeta, sem ser mais um. Alguém que usa sim das facilidades em benefício também do próximo. Mas sim, a humanidade faz com que a gente, queira ou não, tenhamos que entender sobre computador, sobre internet. Olha o desenvolvimento. Para nos transportar um veículo. Agora, será que
para eu ter um carro ainda melhor do que eu tenho, eu vou passar rasteira naquele colega de trabalho. Será que está certo isso? Então, eis o equilíbrio que devemos ter. Devemos, sim, isso é um instinto que temos do bem-estar, de querer estar cada vez melhor, numa casa melhor, uma alimentação melhor. Isso faz com que nós possamos nos desenvolver, mas cuidado, não devemos viver para isso. Devemos sempre estar lembrando que somos espíritos, que o nosso irmão também merece auxiliar. Desta maneira, evoluímos o nosso intelecto e a nossa moralidade. Bacana. Outra questão, delicadíssima também. O flagelo do corpo humano em agradecimento a Deus. Não raro a gente vê alguns flagelos que a própria pessoa se faz numa espécie de sacrifício a Deus. E aí? Questão 721 do Livro dos Espíritos. Pergunta: haverá mérito flagelar o próprio corpo, visando demonstrar sua gratidão ou submissão a Deus? Então eu vou lá, sacrifico o meu corpo, ou às vezes me abstenho de algum alimento, que às vezes posso ficar ali dias sem me alimentar, às vezes só para focar em Deus. Penitências no corpo, flagelos físicos, para que através da dor eu recorde, eu mostre a minha gratidão, submissão a Deus. Esse é o questionamento. O que a espiritualidade diz? Procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Inquire sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. Sabe o que vai agradar a Deus? Não é o autoflagelo do corpo, mas é sim manter o seu corpo da melhor maneira possível, mais saudável possível, para que você tenha forças para auxiliar, para ser caridoso, para buscar o bem, a harmonia social, a caridade, enfim. O nosso corpo é a morada provisória do nosso espírito. Devemos sim ter todo o cuidado, todo o asseio com essa nossa vestimenta física, que é constituída para que durante aqui 100, 120 anos nós possamos estar em contato com esta terra, com este planeta, a fim de nos desenvolver. Vamos auxiliar na caridade, vamos aproveitar ao invés de desperdiçar a nossa energia nos flagelando o corpo. Não. Quer flagelo ao próprio corpo? Olha aqui, visão diferenciada. Coma. Você há 3 dias não come, eu como sempre. Vá ali à busca do irmão necessitado
antes que ele estenda a mão procurando auxílio. Olha que caridade fantástica. Imaginemos, meus amigos, aquela pessoa que passa por privações. O primeiro momento em sua vida em que ele não vê outra alternativa senão estender a mão para ter, às vezes, o que comer. Às vezes está ao nosso lado e a gente não vê. A gente não pergunta. Mal bom dia a gente dá. Somos todos irmãos, filhos de Deus. O nosso fim é a felicidade, a iluminação, o conhecimento, a moralidade. Devemos nos esforçar. E vamos manter sempre a consciência de que, talvez eu acho que é a frase que eu mais disse hoje, nós somos espíritos. E vamos retornar à verdadeira vida, que é a espiritual. Então, para conversar conosco agora sobre o Evangelho, eu convido a Fernanda. Boa noite mais uma vez. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre o bem, a necessidade de fazer o bem. O mandamento maior. Jesus resumiu a lei de Deus, nos facilitou o entendimento sobre a lei de Deus, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a lei toda e os profetas. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Como eu posso amar alguém, talvez que eu nem conheça, assim como eu me amo, como eu prezo por mim mesma? Vocês acham isso uma tarefa fácil? A gente sabe que não. Mas é algo que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Porque se Jesus disse que nós precisamos amar ao nosso próximo, é porque só assim poderemos alcançar efetivamente a nossa evolução como espíritos. Nós gostamos de ser bem tratados, nós gostamos de ser ouvidos, de sermos amparados, de recebermos as coisas boas. E por que não propiciar isso também àqueles que estão à nossa volta, àqueles que todos os dias encontramos, àqueles que convivem conosco? Existem N formas de tratarmos bem, de fazermos o bem ao próximo. Muitas vezes a gente fica esperando algo grandioso acontecer, que a gente ganhe na Mega Sena, que a gente tenha muito dinheiro para que a gente possa abrir uma ONG e auxiliar as pessoas a fazer caridade. Mas a gente não percebe que a caridade pode ser feita a todo momento. A todo momento vem até nós pessoas que são necessitadas das mais variadas coisas. Não só o necessitado do material. Aquele necessitado de uma conversa. Aquele que precisa falar sobre o seu problema. Aquele que precisa de um carinho, de um abraço, de uma atenção. Aquele em que a gente consegue mudar o seu dia quando a gente fala um bom dia, um por favor, um obrigada, coisas tão simples. Né? Nossa obrigação é fazer isso. Quando a gente deixa a pessoa passar na frente, no trânsito. São pequenas gentilezas que fazem com que a gente seja diferente. As pessoas estão tão assim... vinculadas ao seu dia a dia, à correria, né, à falta de paciência, o nervosismo, que a gente se esquece dessas boas pequenas ações, mas que fazem toda a diferença. Né? Porque a gente sabe que gentileza gera gentileza.
Todo bem que fazemos aos outros é o bem que recebemos. Quando a gente fala em lei de causa e efeito, a gente não fala só da boca para fora. Existe a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se nós queremos saber como vai ser o nosso futuro, ou amanhã, basta a gente olhar o que está sendo feito hoje. Que tipo de construção estou fazendo na minha vida? Ou então, fica fácil a gente observar que as dificuldades que a gente passa são resultado de coisas que fizemos no passado. Não é responsabilidade de ninguém, senão a minha própria. Eu construí as minhas dificuldades. E eu preciso encontrar um jeito de saná-las. Para que eu não viva sempre nessas dificuldades. Seja ela financeira, seja ela de relacionamento com alguém da família. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos a nossa cruz que carregamos. Mas existem meios que nós podemos para que a gente possa, vendo a vida de outra forma, vendo as coisas pelo lado espiritual, vamos dizer assim, sofrer menos, sentir menos quando alguma dificuldade nos atingir. Quando a gente estuda o Espiritismo, muitas vezes nós chegamos ao centro espírita por vários motivos. Por dificuldades, ou porque nós temos interesse em saber o que significa a mediunidade, o contato com os espíritos, N motivos. Mas conforme a gente vai estudando a doutrina espírita e a gente vai se envolvendo com a doutrina, a gente vai vendo que o mais importante da doutrina é essa necessidade de revolução íntima que ela nos proporciona. Chega um ponto que a gente se sente incomodado com tudo aquilo de ruim que a gente carrega. Em determinada situação, a gente se pega e fala, poxa vida, por que eu estou fazendo isso? São coisas que muitas vezes nós ouvimos. Jesus falava e exemplificava toda a lei de amor e caridade, e nós conhecemos isso há muito tempo. Nós somos espíritos antigos. Quantas vezes nós não reencarnamos? E quantas vezes nós não tivemos oportunidade de ouvir sobre a lei de amor e caridade? E quantos de nós pratica a lei de amor e caridade? Mas a gente, conhecendo o Espiritismo, essa oportunidade maravilhosa que nós temos agora, de forma clara, de forma fácil, entender tudo que Jesus quis nos falar, nós conseguimos entender que é necessária a nossa reforma íntima, é necessária a nossa mudança de hábitos. Nós trazemos coisas muito ruins. É por isso que o nosso relacionamento com as pessoas é tão difícil. Nós temos ainda dentro de nós o orgulho, nós temos o egoísmo, nós não queremos repartir as nossas coisas. Nós nos sentimos melhor que as outras pessoas. E aí fica difícil a gente ter um relacionamento mais próximo para poder, de repente, fazer a caridade. Quando nós começamos a nos preocupar com as outras pessoas, fica muito mais fácil, é caminho aberto para se fazer a caridade. Não só a caridade material, principalmente a caridade moral. Tão difícil. A gente dedicar ali um tempo é um desprendimento de si mesmo. Você dedicar o seu tempo, às vezes num dia super corrido em que você tem N afazeres, para você ajudar alguém que está em dificuldade. Quando a gente fala em caridade, a gente pensa na caridade material. É importante, claro, para quem se está com fome, o pão é super necessário. Mas e a caridade moral? Essa preocupação que nós temos muitas vezes com os nossos familiares, principalmente com os filhos, esse amor que nós temos para com o nosso filho, essa preocupação que nós temos, é porque existe um laço, existe um sentimento. Você quer bem a pessoa. Da mesma forma, nós temos que nos preocupar com as outras pessoas. Esse sentimento, ele tem que brotar.
ele vai brotar. Né? Nós estamos na caminhada. Mas nós precisamos também, sabendo que nós estamos na caminhada e que isso efetivamente vai acontecer, a nossa evolução, nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos conseguir amar o nosso próximo, nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. O que quer dizer com isso? Fora da caridade não há salvação. Que a única forma de nós evoluirmos moralmente, a única forma de nós nos tornarmos pessoas mais evoluídas, felizes, o entendimento sobre a vida, é através do nosso próximo. Enquanto nós ficarmos fechados no nosso mundo, enquanto nós estivermos voltados só para o nosso eu, para as nossas coisas, a gente vai estar perdendo tempo. E aí a gente tem aquele apego ao material, a gente tem aquele apego à pessoa. O apego ao material, se a gente perde tudo, é um sofrimento sem tamanho. O apego à pessoa, se eu desencarnar hoje e ficar longe do Theo, eu não sei o que vai acontecer comigo. Existe esse apego também. Porque não existe uma preocupação com aquilo que realmente importa. Que são as virtudes, que é todo o aprendizado, que é o que realmente a gente vai levar para o plano espiritual. Porque nem o corpo a gente vai levar. Ele vai ficar. Então, sabendo disso, tendo essa consciência de que eu vou precisar desenvolver outras coisas, que eu vou ter que correr atrás de outras coisas que não só o material para o meu conforto, por que não começar agora? Né? Por que não fazer o bem? Fazer o bem é necessário? Muito necessário. O Livro dos Espíritos, na questão 919, nos fala sobre a reforma íntima. Gostaria de ler um pedacinho para vocês. Olha que interessante. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, de que forma mais prática tem o homem de evoluir nessa vida? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Saiba o que mora ali dentro de você. Para que você possa mudar, para que você possa melhorar. E continua. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então Kardec diz, a gente sabe disso, só que a gente sabe que é muito difícil. Como que a gente pode conseguir se conhecer? O que devemos fazer? E aí, Santo Agostinho nos responde, fala assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, todos os dias ele dedicava um tempo para ele mesmo. Para ele repassava tudo aquilo que ele vivia no dia e ele se interrogava se aquilo que ele tinha feito era correto, se estava de acordo com o que ele achava que era correto ou não. Se não estava correto, ele fazia o possível para que ele pudesse melhorar a sua atitude. Quantas situações nós não passamos em que a gente sabe que vai estourar com determinado comportamento, em determinada situação, e a gente não consegue antever, não consegue prever. E a gente sabe que a situação vai se repetir, a gente sabe que determinada pessoa nos causa um sentimento não muito agradável, e nós não conseguimos conter esse impulso
esse instinto. É claro que a gente sabe que é uma falta de conhecimento de si mesmo. Por isso que a reforma íntima sugerida por Santo Agostinho é um treino, é um treinamento. Constantemente, se a gente conseguir fazer, com certeza vai nos reformar, com certeza vai melhorar muito, né, a nossa vida. Bom, a gente sabe que tem que fazer o bem. Mas, e aí se acontecer algo de muito ruim? Será que eu consigo retribuir o mal que vem até mim com o bem? Eu estou tranquila na minha vida, eu não tenho uma dificuldade muito grande, e eu estou fazendo tudo certo, eu faço o bem. Mas se algo muito ruim acontecer comigo, se alguém me ofender, se alguém me xingar, eu ficar com muita raiva dessa pessoa. Será que eu consigo retribuir esse sentimento, essa energia negativa, fazendo bem para aquela outra pessoa? Será que a gente consegue fazer isso? Livro dos Espíritos, questão 642. Também gostaria de ler com vocês. Que fala assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, se eu quiser ir para um bom lugar no plano espiritual, eu quiser ser considerado uma pessoa boa nessa existência, será que só não fazer o mal para ninguém? Eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não ofendo ninguém. Será que isso é suficiente? E os Espíritos nos respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, eu acho que isso pressupõe uma ação. Então, fazer o bem no limite de nossas forças pressupõe uma ação. Então, nós temos que fazer tudo o que for possível. Porque se nós não fizermos o bem, e desse bem, dessa omissão nossa, resultar algum mal, nós também seremos responsáveis. Então, se muitas vezes a gente está vendo uma situação de injustiça, está vendo alguma coisa ruim acontecendo, a gente tem que se esforçar para tentar ajudar da melhor maneira possível, de acordo com as nossas, no limite das nossas forças. Então, isso faz com que a gente se sinta muito mais responsável, não é mesmo? Com tanta coisa ruim acontecendo, que a gente vê hoje, nós somos responsáveis pelo bem. E se todos tivessem essa consciência do bem que deveria ser feito, nós viveríamos num planeta muito melhor. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. O planeta de provas e expiações é um planeta muito evoluído, de acordo com a gradação dos planetas. Mas nós estamos começando a caminhar para um planeta de regeneração. O planeta de provas e expiações é um planeta onde o mal ainda predomina. O bem é notícia, né? Igual ali, ó, a pessoa acha uma carteira, ela devolve para a pessoa, vira notícia. Não é assim? Porque o que seria comum não seria normal, mas o que é comum a pessoa pegar para ela. Então é um lugar onde o mal ainda predomina, um lugar onde nós estamos ainda resgatando tudo aquilo que nós fizemos de ruim no passado, as expiações. Estamos ainda colhendo. E um lugar de provas também. Passamos por muitas provações. Muitas vezes não temos algo muito grave a ser resgatado, mas estamos passando por várias provações. Mas o nosso planeta está caminhando para um planeta de regeneração. Vai chegar um dia em que o bem vai ser maior do que o mal. Nós não queremos viver num planeta assim? Quando a gente ligar a televisão, a gente vê mais coisas boas acontecendo do que ruins. Só que isso tem que vir da gente primeiro.
Porque não adianta a gente querer que lá na televisão, lá no governo, as coisas mudem, se a gente não muda a nossa maneira de agir. Por isso que é importante se conhecer, por isso que é importante estudar. O Espiritismo fala, instruí-vos, para que a gente possa saber o que é certo do que é errado. Muitas vezes a gente faz o errado por ignorância, porque a gente não sabe fazer o certo. Por isso que é importante o estudo da doutrina. Sabendo fazer o certo, a gente vai conseguir mudar muita coisa. Muda ali o nosso quadradinho, nossa família, os nossos filhos. Olha a importância da educação para os filhos, porque são eles que vão assumir, né, o futuro. E a gente vai conseguir mudar muita coisa. Né? Porque não adianta a gente reclamar de muitas coisas ruins acontecendo se a gente ainda fura sinal, se a gente não respeita a lei, se a gente ainda reclama, se a gente só nega imposto, enfim. Né? Por isso que a gente diz que começa por nós. Né? E a gente sabe que quanto mais a gente corre atrás das coisas materiais, mais difícil vai ser a nossa vida. Quanto mais a gente dá importância para as coisas materiais, mais suscetível de passar por provações. Se a gente não tiver uma base firme, solidificada, uma fé raciocinada, entendendo o porquê das coisas, quando a dificuldade bater na nossa porta, a gente não vai conseguir suportar. Será que a gente está preparado para viver algum tipo de privação? Alguma dificuldade muito grande? A gente precisa ter esse alicerce. Porque é nessa hora que a gente vai ser testado. E não pensem que a gente não vai passar por dificuldades. Sim, vai passar. Não é porque a gente vem no centro espírita que as dificuldades vão embora. Não. Mas a gente começa a ver as dificuldades de outra forma. A gente não se revolta mais com as situações. A gente entende que está passando pela situação X porque plantou. A dificuldade é um remédio amargo, mas ela cura. A gente aprende. Não é nas horas difíceis que a gente aprende? Quando a gente está lá passando mal, com uma baita de uma dor de estômago, não sei, uma virose. Quem nunca passou por isso, né? A gente vê o quanto é maravilhoso a gente conseguir se alimentar e beber água. Não é? Quando a gente está privado, a gente não pode. E essa é uma situação corriqueira que todo mundo provavelmente deve ter passado. Quanto mais outras dificuldades muito maiores de saúde que algumas pessoas passam. É importante instruir-se, é importante a oração, é importante termos como guia e modelo, assim como no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que o nosso guia e modelo é Jesus. Ah, mas Jesus era muito evoluído. Como que eu vou fazer igual a Jesus? Guia e modelo? Será que eu consigo? A gente tem que tentar. Se os Espíritos dizem que Jesus é o nosso guia e modelo, então nós temos que basear as nossas atitudes nele. Nós vamos basear nossas atitudes numa pessoa que é falível? Que pode nos decepcionar? Não. Na medida das nossas forças, de acordo com o que conseguimos fazer, nós temos que seguir Jesus. Ah, na situação X, a pessoa me ofendeu. Ela brigou comigo. O que Jesus faria? Jesus perdoaria. O que eu consigo fazer nesse momento? Eu consigo perdoar? É claro que numa situação assim, muitas vezes a gente não consegue perdoar no primeiro momento. É impossível algo nos acontecer e a gente não sentir. E a gente esquecer. Claro que isso não vai acontecer. A gente não vai esquecer as coisas ruins que acontecem com a gente. Não é possível a gente esquecer totalmente e não sentir. Mas o que a gente não pode é ficar
como a Sandra Della Pola falou ontem, na jornada espírita que está tendo aqui em Maringá, a gente não pode ficar ressentindo. Ressentindo. Aquele sentimento que a gente fica cultivando, que nem uma plantinha, fica ali aguando todos os dias. E fica sentindo de novo, e de novo, e de novo. Para quê? Né? A gente precisa esquecer esse sentimento. Esquecer o que ele causou em nós. Claro que a gente não vai esquecer a atitude. A gente vai tomar mais cuidado, inclusive. Né? Quando a gente tiver contato com aquela pessoa, a gente vai, ou com aquela situação, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado. A gente vai se preservar ao instinto da autoconservação. Natural. Mas nós não podemos ficar guardando ressentimentos, mágoa, rancor. A gente sabe, provado pela ciência, que isso causa doenças. E toda doença vem do espírito. Portanto, cuidado com os pensamentos. Cuidado com os sentimentos. Naquela situação extrema, naquela situação ruim, vamos sempre lembrar de Jesus. Se possível, fazer uma oração. Se a gente não conseguir fazer nada, a gente só fica quieto. Conforme Chico dizia, Chico não falava que a aguinha é santa? A gente põe a água na boca e segura, não engole. E conta até 10. Porque tudo aquilo que a gente fala é como se fosse um raio lançado. A gente não sabe onde que vai cair. E tudo que a gente emite, nós somos como um gerador de energias. Tudo que a gente gera, tudo que a gente joga para as outras pessoas, encontra ressonância comigo mesmo. Então, o rancor, a mágoa, a raiva, a vingança, é o veneno que a gente gostaria de dar para o outro, mas a gente que acaba bebendo. Então, nos atinge muito, em primeiro lugar. Por isso que nós devemos, em primeiro lugar, tentar, na medida do possível, respeitar as pessoas e fazer esse exercício, esse treinamento, para que a gente possa desenvolver essas virtudes. A humildade, a caridade, o amor, a fraternidade. Nós temos todo um manual de instruções. O Espiritismo é tão maravilhoso, tão claro, tão objetivo. Mas assim, não fiquem se cobrando tanto. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impaciente. Muito impaciente. É claro que amanhã eu não vou acordar a pessoa mais paciente do mundo. Por mais que eu me esforce, eu posso melhorar. Mas eu sei que está bem longe. Então, assim, vamos com calma. Não vamos perder a paciência, não vamos perder a resignação. É um trabalho. Conforme a Sandra disse ontem também, o tema da palestra foi Construindo a Paz. Foi maravilhosa, a palestra maravilhosa. Emocionante. Construir as virtudes dentro de nós mesmos não é algo fácil. Por isso que se diz construir. Precisa de um projeto, um planejamento. Não é algo que se faz do dia para a noite. Não adianta a gente querer, como a Sandra disse, pintar as paredes se a gente não tem a fundação. É um processo que demora, exige autoconhecimento, exige esforço, mas ele é muito gratificante. Porque quando nós percebemos como éramos no passado e como estamos agora, a gente se sente muito feliz. E a gente vai melhorando sempre. Por mais que a gente não queira, a gente vai evoluir, mas é claro que pode ter uma ajudinha. Gente, é isso. Agora nós vamos ter os passes. Fiquem com Deus. Esperamos vocês na próxima segunda. E só relembrando que nós estamos na Semana da Jornada Espírita no Amém. Quem tiver interesse em assistir a palestra de sábado, inclusive, foi transferida para lá. Tá bom? Então é isso. Fiquem com os passes agora.